A palavra de Deus diz que Deus, ele é infinito. Muitas vezes, em diferentes linguagens, ela nos apresenta essa verdade. E nós temos, mesmo entre nós, ciências que Deus nos deixou, como, por exemplo, a matemática, que nós sabemos que não tem começo nem fim. Os números não têm começo nem fim. Isso é apenas uma das leis que Deus nos deixou, uma das ciências que Deus nos deixou e que faz parte do nosso dia a dia, né? A matemática. Então isso mostra um pouco da grandeza de Deus, porque quando nós comparamos qualquer ciência criada por Ele, nós podemos ter uma pequena ideia de qual seja o tamanho dele, então. Mas é importante saber isso, que Deus, o Deus a quem servirmos, é um Deus infinito. Isso nos abre um leque de possibilidades incontáveis. Até mesmo, por exemplo, na música, né, como nós gostamos de música, um ser humano natural, normal, vamos dizer assim, ele gosta de música, diferente estilo, mas gosta. Então, em poucas notas se faz milhões e milhões de músicas inéditas, com sons diferentes, com combinações diferentes. Então, mesmo a nós foi dada a possibilidade de trabalhar com essa infinidade divina. Agora, isso, na questão do nosso relacionamento com Ele, pode nos trazer benefícios pessoais e deve nos trazer, dependendo de como nós nos relacionamos com Ele, que são até impensáveis. O apóstolo Paulo diz isso, né? Ele diz assim, olha, Deus, ele atende a nossa oração mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Ou seja, até mesmo a nossa oração mais bem pensada, mais cheia de desejos, mais fervorosa, ela fica muito aquém daquilo que Deus pode nos oferecer. O próprio Paulo diz, em Romanos capítulo 8, que o Espírito Santo ele interpreta, ele traduz a nossa oração para Deus, porque nós não sabemos como que devemos pedir. Então ele clama por nós. Temos um intérprete, porque nós somos limitados até nesse ponto. Agora, volto a dizer, imagine as possibilidades que estão ao nosso alcance, então. Porque se você pensa, de um lado, na ciência matemática, que é infinita, e do lado espiritual, quantas coisas infinitas nós podemos usufruir? Há muitas coisas que eu mesmo, com o passar dos anos, eu fui aprendendo sobre o caráter de Deus, né? Todas as características de Deus, elas são eternas como Ele. Porque às vezes você pode pensar, por exemplo, a graça de Deus, ela dura enquanto o pecado durar. Quando não tiver pecado, a graça não será mais necessária. Isso é um grande erro. Se observarmos direitinho na palavra de Deus, vemos que a graça, ela é eterna e ela mostra que nós necessitaremos dela eternamente. Não para a questão do pecado, mas pela questão da nossa finitude. Nós somos finitos. O que nós vamos experimentar na eternidade, eu já falei no canal, é emprestado por Cristo. Nós nunca em nós mesmos seremos infinitos. Nós nunca em nós mesmos seremos imortais. A imortalidade que os salvos terão na vida eterna será emprestada por Jesus. Só Ele tem a imortalidade.
Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, verso 16. Só Cristo tem a imortalidade. Não adianta querer dar uma outra interpretação e se espernear, como eu gosto de dizer. O texto está claro, não precisa nem de interpretação. O texto já está interpretado. Ele, só ele tem a imortalidade. Então, que nós possamos ter a sabedoria de usufruir desse privilégio, que eu não faço a mínima ideia do tamanho dele, porque ele não tem tamanho, ele é infinito. Até onde nós podemos alcançar dentro dessa graça, dentro dessa comunhão com Deus, até onde nós podemos ir, depende muito de nós mesmos. Deus não está fechando portas para nós. Deus está abrindo portas para que a gente tenha cada vez mais acesso a Ele. Deus fecha portas para que a gente não entre no mal, mas para entrar no bem, para entrar em intimidade com Ele. Ele está sempre abrindo portas, está sempre fazendo caminhos para que a gente possa andar por eles e tenha diariamente um encontro com Deus. Que nós possamos gastar tempo com esses pensamentos, que nós possamos gastar tempo investindo nisso, porque só dessa forma nós vamos ter uma realidade sobre essa infinidade divina. Por favor, deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo com outras pessoas para que o canal possa crescer. Estamos precisando muito do apoio de vocês. E, por favor, orem bastante pelo nosso trabalho, pois ele é feito para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.